E a minha visão é eu deixar cá alguma coisa quando me for embora. Tem que haver propósito. Uma expressão que eu gosto muito de utilizar é o porquê. Sou eu que dou a cara para isto, então vou ser eu a dar a cara para tudo. Sou eu que dou a cara nas placas, sou eu que dou a cara na marca. Tenho 2 crianças. Faz ideia da dor de cabeça que tem sido. Ok, eu se quero fazer 50 milhões em vendas, eu só tenho que dividir aquilo em número de casas. Tem que haver estratégia, planeamento. Ele vende das casas em Alhandra como se fosse Nova Iorque. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Realiza Podcast. Tivemos uma pequena pausa e, como podem ver, trazemos novo cenário e hoje temos um convidado mega especial, um dos maiores especialistas e maiores referências do mercado imobiliário em Portugal. Tenho comigo aqui o João. João, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estares aqui presente e acho que temos muito sumo para tirar desta conversa. João, queria-te perguntar o que trouxe o João para o mercado imobiliário e um bocadinho aquilo que foi o teu background, a tua história até chegares ao ponto onde estás. Ok, uma boa pergunta. Olha, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É mesmo uma honra poder partilhar aquilo que nós fazemos no dia a dia e também o reconhecimento é sempre bom e agradeço mesmo muito que eu puder ajudar a quem ouvir isto. Vai ser sempre uma mais-valia muito grande. O João foi uma criança muito feliz que foi criada na rua, a mãe cabeleireira a 100% e, portanto, desde as 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias. O meu pai era fiscal das finanças e, portanto, fui muito criado entre rua e irmãos. Tenho 3 irmãos mais velhos e portanto, foi uma infância muito feliz. Sou o mais novo deles todos, levei muita porrada, mas efetivamente foi muito feliz. E graças a estes exemplos que eu tive com a minha mãe, principalmente com a carga de trabalho que ela colocava no dia a dia, foi muito interessante acompanhar isso todos os dias. Depois nasci em Alverca, portanto vivi lá até aos meus 12 anos, a minha mãe depois mudou-se para o Barreiro. Eu fui aos 12 anos para o Barreiro, no Barreiro fiquei lá a viver até aos meus 21 e depois fui para estudar, acabar a fazer a licenciatura, tirei a Administração Pública, que não tem nada a ver com isto. Tem nada a ver. Mas faz parte, acho que é sempre assim. E depois é lá que eu conheço um projeto de consultoria financeira, que depois adapta-se em 2012 então para a consultoria imobiliária, porque foi na altura da crise. Portanto, eu entrei em 2009, isto para fazer contexto, acho que foi uma altura mais baixa do mercado até hoje, sim, pelo menos na minha história de vida, portanto acho que nunca houve uma quebra tão grande no mercado e em 2009 existe o crash e eu entro nessa altura, portanto eu costumo dizer que para mim foi igual a qualquer outro dia porque eu não conhecia a realidade para trás. Exatamente. E portanto para a frente é só crescimento, mas eu era muito novo e portanto tinha 28 anos quando comecei. Hoje és broker com 28 anos. e olha, sabes, eu tive a mesma sensação que tu, quando entro ali muito pós-Covid, eu não conhecia outra realidade, exatamente. Para mim estava jogo limpo. E o Covid foi quase aquela sensação de vamos entrar em crise outra vez e felizmente não entramos. Foi quase ao contrário, na verdade. Exatamente, mas o que é facto é que havia muito essa intenção do consumidor, mas percepção do consultor, que poderia estar ali a entrar numa conjuntura difícil. Exato. Mas pronto, depois foi, ou seja, a empresa na altura da crise decide então agregar ao negócio a parte da consultoria imobiliária, porque já tínhamos consultoria financeira, tínhamos consultoria de seguros e portanto queríamos abarcar ali as valências todas de um consultor para a família, portanto tu como família poderias usufruir de um consultor que tratava de tudo o que eram os teus negócios. E foi aí que se começou. Como é óbvio, entramos no mercado dos tubarões, onde já existiam marcas muito grandes, e, portanto, Remax, Eras, etc., Centris, na altura acho que a Capadel ainda não existia em Portugal, e nem a Zoom, mas já havia um lago de tubarões muito grande, e qualquer um que entrasse ia entrar e tinha que entrar com uma estrutura muito forte. E nesse sentido, é aí que o João entra em 2012, com as casas da banca, apercebi-me muito rapidamente,
que tinha que trabalhar em exclusivo com os meus clientes e, portanto, Exato. os clientes tinham que valorizar o serviço do consultor imobiliário, que até à altura não havia valorização nenhuma. E continua a ser uma, não tanto, né, mas continua a ser uma batalha aos dias de hoje. Disso. Ainda bem que tu dizes não tanto, sabes? Isso é uma luta muito, muito ganha de todos nós, porque na altura, ou seja, quando eu comecei, havia muito essa percepção de que o consultor imobiliário era um mal desnecessário, portanto não se precisava dele para nada. Era só um vendedor de barraquinha, portanto estava na barraca e a gente ia lá para ver as plantas das casas, e portanto não era um mal necessário. O que acontece é que aquilo em que eu acreditava, e felizmente tive essa escola, foi que eu era uma mais-valia para a família, eu era uma mais-valia para a gestão do negócio, para a gestão de todo o processo sair bem, mas principalmente para a negociação sair conforme as necessidades de cada um. E portanto eu quis muito passar essa imagem, e essa luta existiu desde 2012 para a frente, e felizmente depois vieram outros atrás e muito bem, e que trouxeram também essa mais-valia, e hoje ouço-te a dizer isso, para mim é uma batalha muito grande. É uma evolução que tem havido. Eu acho que existe uma mudança de comportamento do consumidor, mas também acredito mesmo das próprias estruturas, dos próprios consultores. Eu até criei um conteúdo com relação a isso, é que antigamente vir para o mercado imobiliário era fim de linha. E hoje em dia o que nós vemos no mercado imobiliário é que já é escolha. Portanto, nós já vemos jovens que saem dos seus cursos de faculdade e que procuram o mercado imobiliário como primeira escolha e não fim de linha. E isso, a bem ou mal, vai influenciar bastante aquilo que é a percepção que é o profissionalismo de ser um consultor imobiliário enquanto profissão. Sim, e a especialidade acho que tem que passar mesmo por aí, que é, mesmo que seja a primeira escolha, mesmo que seja uma escolha, como tu bem dizes, acho que tem que passar muito pela percepção do negócio e a maturidade que nós temos que ter em gerir o negócio de alguém. Isso é que eu acho que é a grande mais-valia que nós entregamos e que não é passada para o consumidor em termos de percepção. E, portanto, se houver essa passagem, vamos todos ganhar, demora muito tempo. E, como eu digo, quer dizer, eu tratar dessa passagem em 2012 não era com redes sociais, era offline, portanto era junto de ti, era no almoço, era no negócio, era a percepção no final do negócio. Eu fazia questão de falar com os meus clientes e dizer-lhes: vocês têm noção onde é que eu fui uma mais-valia? E perguntava-lhes, e a percepção que eu tinha do outro lado é que eles nunca tinham visto aquilo que eu tinha feito mesmo. Então, ok, não, lembram-se desta parte, lembram-se daquela parte, e então nós falámos muito sobre isso. Eu fazia uma reunião no final dos negócios para isso, uma reunião de fecho, e acho que era importante. Isso é brutal, digo já. E faz com que depois, com que o próprio consumidor consiga: ok, eu vi isso, é verdade, e eu vou passar isso a outro. E então, quando és passado a outra referência, é dada com esse intuito. Ok, ele foi uma mais-valia nesta parte do negócio. Exatamente. A percepção de valor é claríssima que lá está. E eu acho que isso é um ponto no negócio que devia existir sempre, é recolher feedback. Nós temos que recolher feedback, até porque não vamos ter capacidade de melhorar o nosso próprio serviço se eu não tiver capacidade de ouvir: olha, João, estamos aqui hoje, fechámos um negócio, aconteceu isto desta forma, a minha perspectiva era acrescentar valor desta forma, cumpri, não cumpri, porque se eu não cumpri, tenho que melhorar. E eu acho que existe também alguma falta atual no mercado de haver esse reforço. Sim, e eu na altura estava sozinho e já o fazia, porque tinha essa intenção de eu queria muito deixar a marca no outro, não é? Sim. E portanto ter sentido que não tinha ido lá buscar um cheque só porque tinha feito uma visita ao outro. E, portanto, queria perceber: ok, tu conseguiste perceber a minha mais-valia, porque muitas vezes ou era porque vendemos acima do preço, ou era porque vendemos pelo preço, ou é porque vendemos abaixo do preço, mas naquele valor exato, porque é que aquilo aconteceu, e se foi uma mais-valia ou não. Tudo. Exatamente. Portanto, até que depois entramos em 2016 e 2017, já numa fase ascendente do negócio, porque até 2015 tinha sido muito complicado, até que entramos nessa fase. E é uma fase em que eu inicio o Facebook, onde ninguém sequer fazia nada, portanto, tiro 2 cursos de Facebook para perceber como é que funcionava a plataforma, como é que eles ganhavam dinheiro e como é que nós podemos então aproveitar, tirar partido daquilo, e foi a partir daí depois foi uma ascensão muito grande,
porque efetivamente depois consigo fazer esse passar a minha imagem, eu consigo fazer a criação do meu próprio branding a partir daí. Que amplifica depois. Muito. E tu estás-me a dar aqui uma ideia daquilo que foi o teu percurso no passado, e é curioso porque efetivamente o mercado imobiliário aparece no percurso estrategicamente pela empresa, mas um bocadinho por acaso, porque não foi o intuito que tu estavas naquela empresa, e pelos vistos apaixonaste, não é? Não, sim, eu senti-me como peixe na água, e depois não é só isso. Foi a questão de perceber onde é que eu poderia acrescentar mais valor, ok? Porque a consultoria financeira, e que hoje em dia, felizmente, as imobiliárias já se fazem, já têm esse serviço agregado, eu via uma grande mais-valia, mas depois fazia muita confusão não ser perdido nem achado no dia da escritura. Pois. E isso fazia-me mesmo moça, sou-te sincero, porque eu dizia aos meus clientes, e isto ouvi de um colega meu quando era pequeno, quando era mais novo, que era o Pedro Duarte. Ele dizia muitas vezes aos clientes ao telefone, pá, eu ficava no escritório e só a ouvir os meus colegas, muitas vezes, os mais velhos, passava lá os dias, e ele dizia aos clientes, olha, você só tem que se confessar a 3 pessoas, é o padre, é o seu advogado e a mim. Okay? E isto ficava-me na memória, porquê? Porque efetivamente, eu sou uma peça importante neste negócio que é a vossa vida, ou seja, Exatamente. na parte financeira da vossa vida eu vou ser alguém importante e a quem vocês devem se confessar, porque a informação que vocês me derem vai ser uma grande mais-valia depois na própria criação do negócio. Porque é o que acaba por permitir que, com um nível de transparência, é o que acaba por permitir que nós consigamos... Nós não temos que passar informação a ninguém, mas eu, se a tenho, eu trabalho. Exatamente. Okay? E vejo as vossas necessidades. E, portanto, isso associado depois ao mercado imobiliário, que era coisa que ninguém fazia, porque basicamente só se mostrava casas, Sim. foi uma grande mais-valia para o meu negócio, porque efetivamente criei a diferença entre tu escolheres o A ou o B e, portanto, Exato. O cliente percebia, se eu tivesse a oportunidade de estar em frente a um cliente, eu conseguia mostrar a mais-valia do meu serviço. Espetáculo. João, e tu sentes que, ou seja, em que momento do teu negócio é que tu acabaste por sentir eu sou um empresário? Porque no mercado imobiliário nós somos empresários. Tu nessa transição, existe um momento que tu percebes, quando estavas nessa empresa e depois em algum momento fizeste um salto para outra, qual é que foi o momento que tu sentiste? Eu sou empresário, sou dono do meu negócio, eu tenho de trabalhar a minha marca pessoal, estavas a começar a entrar no Facebook e a explorar esse caminho todo, mas quando é que te dá o clique de que isto depende única e exclusivamente de mim, pá, e tenho que correr atrás? A primeira percepção que tive não foi a que me fez avançar logo para uma fase já diferenciadora de negócio, mas foi a primeira vez que eu senti, eu tenho mesmo que passar para este lado do negócio, que foi quando nós iniciamos em 2012 com as casas da banca, em que eu me apercebo que o meu negócio era criar as condições ideais para que o consumidor, quando viesse às casas, sentisse apelado a comprar a casa, numa casa que estava completamente destruída, porque as casas da banca na altura eram casas que eram completamente vandalizadas. Sim. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu andava com um kit de limpeza dentro do meu carro, com casas que não eram só para mim, estavam também com todas as imobiliárias da zona, e, portanto, mas eu percebi que eu, pelo menos nas minhas visitas, eu vou ter que controlar o processo, ok? E nessa fase foi quando eu percebi, eu vou ter que começar a fazer investimento no meu negócio. Isto é o meu negócio, é a minha cara, mas, para te ser muito sincero, 2010 foi o dia em que eu percebi, isto sou eu e mais ninguém. Seja a marca que eu tenho atrás, seja qual for, não há como. Sobre isso. É a minha cara que está aqui, e eu vou dizer porquê. Porque em 2010, quando nós recebemos chamadas dos bancos, quando tu estás com processo de crédito, eu era miúdo, eu estava no início, tinha quase 2 milhões de euros para escriturar em crédito, que não era, mas na altura era muito, porque uma agência que fizesse 5 milhões na altura era muito, e eu tinha acabado de entrar e nunca mais me esqueci de receber chamadas dos bancos, principalmente do Deutsche Bank, que era com quem eu trabalhava mais na altura, receber chamadas e dizerem: João, olha, vais ter que falar com os clientes porque não vai haver financiamento para ninguém. E tu dizes, como assim não vai haver? Também está tudo aprovado. E é muito duro. Não, João, não está aprovado, mas recebemos agora a informação que não vai haver desbloqueio de capitais, portanto é para cancelar os processos todos. Desculpa. E há ali uma altura em que eu digo, então, mas ao X,
vale a pena dizer nomes, mas vais ligar aos clientes? Não, João, vais tu. És tu? Como assim sou eu? Mas eu fiz o trabalho de encaminhar o cliente, de mandar a documentação, de tratar tudo e vocês é que aprovam ou não o processo. Vocês disseram que estava aprovado, o cliente avançou com tudo e agora eu é que vou ter que ligar a dizer que vocês já não vão emprestar. Sim, João, esquece, não vamos fazer, desligam o telefone. E isso dá-te um clique de perceberes que se eu disse, sou eu a cara para o bem, para o mal. Ali naquele momento foi, sou eu que dou a cara para isto, então vou ser eu a dar a cara para tudo. Sou eu que dou a cara nas placas, sou eu que dou a cara na marca. A marca vai andar atrás de mim. Ou seja, porque imagina, eu acho que a verdadeira visão de uma marca, e aliás acaba por ser a missão do lado em que eu estou no negócio, as marcas dão estrutura às suas agências, aos seus hubs. E as suas agências e os seus hubs, que é a forma como nós dizemos, dão estrutura ao consultor. Portanto, isto é numa ótica de serviço que acaba por ser prestado, nós estamos aqui para dar suporte para que o consultor consiga impulsionar o seu negócio. E tem que ser esta a postura. E a postura do consultor tem que ser o meu nome, a minha boa reputação, o meu brio, o meu bom serviço, que depois está aliado sobre estas estruturas todas que vêm de retaguarda. Se calhar no mercado na altura podia ser um bocadinho diferente, mas no mercado de hoje isto aqui tem que ser é mais fácil na altura eu destacar-me, como é óbvio, porque efetivamente eu estar no mercado imobiliário em 2012 e mesmo em 2015, que foi aí que eu depois me deu um salto maior, obviamente impulsionado também pelo mercado em si, mas muito por culpa do trabalho que eu já vinha a desenvolver e portanto a consistência era é obrigatória por causa disso mesmo, porque eu adoro pensar desta maneira, que é o mercado fácil para mim é onde eu vou fazer mais investimento, é onde eu vou criar processos melhores ainda. Porquê? Porque está fácil, mas vai estar difícil daqui a um tempo. Então, quando estiver difícil, todos os meus músculos vão estar preparados para isso. E, portanto, o consumidor, quando olhar, ele vai reconhecer aquele que vai continuar a ser consistente. E, portanto, na altura eu já pensava da mesma maneira e o serviço era esse. Era offline, mas era muito consistente no sentido de deixar a marca nas pessoas. Para depois, quando isto estivesse bom, então eu crescer ainda mais. Mas sim, foram fases difíceis, mas que souberam muito bem. Espetáculo. João, e como é que tu pensas o teu negócio hoje? Eu sei que tu hoje tens uma equipa também. Como é que tu pensas o negócio? Como é que foi a estrutura para ti? Quando acabaste por perceber que havia alguma necessidade, de certeza que tu deves ter percebido alguma necessidade ou fazia parte da tua estratégia e ambição, conseguiste crescer e ter pessoas contigo. Quando é que dá esse momento e como é que foi o teu momento, o teu pensamento para estruturar e tens a equipa que tens hoje? Isso é uma boa pergunta. Eu em 2018 decido iniciar uma estrutura interna, ou seja, não de consultores, porque pode-se chamar de insegurança. Hoje acho que é mais uma insegurança, mas na altura era uma certeza muito grande que não era inteligente estar, por mais que eu já fosse reconhecido, ou por mais que eu já faturasse, não era inteligente estar a criar uma equipa quando eu próprio ainda não sentia que o meu negócio estava estabilizado, ou seja, no sentido de eu sei exatamente todos os passos que eu tenho que dar para que isto aconteça hoje. Exatamente. Okay? Portanto, eu sei alguns passos, outros aconteceram, mas efetivamente, e há coisas que só estão dentro da minha cabeça e, portanto, eu, enquanto não tiver isto cá fora, isto escrito, tudo oleado, no manual, seja o que for, para eu poder passar ao outro, então eu enquanto isso não acontecer, eu não me sinto confortável em ter alguém, só porque sim. E, portanto, o que é que aconteceu? Eu, na altura, em 2018, decido contratar então a primeira peça para a estrutura, que foi o diretor de marketing e designer. Portanto, e isso vem-me trazer uma ajuda muito grande na criação de tudo o que era o meu projeto. Portanto, ou seja, era uma pessoa que ainda hoje está comigo, portanto, foi o primeiro e ainda continua, e isso vem-me trazer a facilidade de eu penso, digo e tenho alguém do outro lado a ouvir, a perceber exatamente aquilo que eu estou a pensar e a criarmos algo a seguir. Porque o maior problema dos empresários normalmente é têm as ideias, mas depois para pô-las em prática e fazer o negócio na mesma não conseguem. Então não tem como. É muita coisa. É muita coisa e eu depois também fui pai em 2016, portanto, e isso envolveu aqui
uma necessidade grande de, ok, então nós temos que perceber qual é que é o caminho, para onde é que queremos ir, e isso foi feito. Pá, e na altura, em 2018, quando começámos com o Helder, foi algo que nos impulsionou muito na assertividade no mercado, ou seja, no mercado onde nós atuávamos, Norte de Lisboa, começámos a ficar reconhecidos pela própria marca, ou seja, não havia ninguém ainda a criar uma marca tão bem oleada, com as coisas bem pensadas, a criar projetos para cada casa, e portanto nós tínhamos essa diferenciação de produto e essa diferenciação de serviço, que era criar um projeto para cada imóvel. Sabes que essa tua maneira de trabalhar, eu há muito pouco tempo, 2, 3 semanas, estava a almoçar com um colega nosso, e ele estava a falar, estava a dar o teu exemplo de como é que tu pensavas, e eu não sabia, foi uma curiosidade que ele me estava a contar, como é que tu pensavas a promoção de cada imóvel, e eu achei aquilo fantástico. O que é que ele disse? Podes partilhar um bocadinho disso? Posso. Epá, imagina, nós temos um processo para cada casa. Isto hoje já é um processo mais dinâmico, não é dinâmico no sentido de haver a facilidade de ser diferente, mas é dinâmico no sentido de nós já temos aquilo muito oleado e sabemos exatamente os passos de a implantação é rápida. Agora, mas ainda assim não deixa de ser um processo que exige uma ideia para cada casa, e isso, imagina, eu preciso de estrutura para poder ter 300 casas, ok? Portanto, eu não posso ter 300 casas e fazer este processo só eu sozinho. Sim, é impossível. Não faz sentido nenhum e é humanamente doentio. E, portanto, só que o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é nós temos uma reunião entre a equipa de conteúdos e a equipa de marketing para eu explicar o que é que eu vi na casa. Okay? Eu, ao explicar o que eu vi na casa, nós vamos fazer um brainstorming daquilo que achamos que é o target. Assim que achamos o target, vamos definir como é que vamos comunicar para ele e o que é que esse target então consome, certo, ou como é que ele quer ouvir a casa. E isso vai definir tudo aquilo que a gente vai desenhar. Ou seja, os próprios textos têm isso. Tem a definição do target já aliado, e eu não vou falar num T2 para uma família de 4. Exatamente. Até podem comprar, já me aconteceu várias vezes, comprarem casas pequenas para uma família grande e vice-versa, casas grandes para uma família muito pequena, de 2 pessoas. Comprarem um T6, tipo, isto acontece-me. Mas isso acabam por ser as exceções à regra. A estratégia não pode ser encontrar essa agulha no palheiro. Não. E portanto essa agulha no palheiro é que me vai encontrar a mim. Exatamente, okay? Exatamente. E portanto nós temos que falar e comunicar para o target da casa, e isso vai-me garantir uma rapidez no processo e uma maior rentabilidade no negócio para o meu cliente, porque se eu tiver a encontrar a pessoa certa, ou se eu conseguir falar para massas no target certo, eu vou ter mais pessoas então no negócio. Exato. E depois temos todo o plano de promoção que nós fazemos. E com as vossas ações bem definidas. Sim, e é um processo bastante penoso, é difícil, mesmo para a própria equipa. Tenho que estar sempre a relembrar das necessidades para eles, porque é um processo que envolve todos os processos de prospecção num só, todos os processos de promoção num só. Exato. E é penoso se tu tiveres mais do que um a funcionar ao mesmo tempo, e que temos sempre. Sim. É muito complicado, mas eu acho que é um diferencial grande no mercado. E é a única maneira de eu me sentir bem. Ainda hoje fui de manhã filmar com o videógrafo, e ele também, ou seja, eu também gosto muito que a minha estrutura faça parte do meu negócio, okay? E que eles também tenham opinião no negócio, que decidamos passos a dar em conjunto, por mais que sejam empresas externas. Portanto, gosto muito que eles que tenham essa vontade. E hoje estávamos a falar sobre isso, que eu não consigo tornar isto um talho, não consigo. Sim. Eu podia facilmente entrar num imóvel, tirar fotografias, meter no site e segue. Segue, se vender, vendeu, se não vender, não vendeu. E conseguia ter muito mais imóveis a meu cargo, mas o serviço depois não é esse. Fica comprometido para aquilo que é a tua visão, não é? E a minha visão é eu deixar cá alguma coisa quando me for embora. Claro. Porque pelo dinheiro não estava aqui. Pelo dinheiro já tinha ido embora. Apesar do mercado imobiliário ser um mercado onde se pode faturar bastante bem, sim. Não é... E acho que toda a gente que chega a um determinado nível acaba por se aperceber que isto não tem nada a ver com o valor financeiro. Eu falo muito em propósito, e os nossos propósitos têm que estar bem aliados, e cada um sabe o seu, não é? Mas a verdade é que aquilo que me movimenta, por exemplo, a mim estar no mercado imobiliário acaba muito por ser isso que estavas a falar, que é legado. É deixar aqui... Eu também já sou pai,
E olha, por acaso, no momento em que estava a criar aqui a Zoma Alcântara, coincidiu basicamente no momento em que fui pai, portanto eu tenho 2 crianças. Portanto faz ideia da dor de cabeça que tem sido. Mas é uma dor de cabeça muito positiva. E ainda veio acrescentar mais propósito e mais força daquilo que eu estava a construir. É deixar um legado, algo sólido. E para se ter algo sólido requer esse nível de pensamento que tu estavas a falar, esse nível de detalhe e estrutura, não é? No sentido de dizeres, ok, eu sei que posso ir buscar mais assim e não ir para ali é muito difícil. Porque é tentador, não é? Porque é muito tentador. É muito tentador. E o mercado imobiliário, vou-te ser muito honesto. Injusto, às vezes. Sim. E o mercado imobiliário é muito tentador. Não é tudo mar de rosas. Aliás, às vezes até tem pouco de mar de rosas. Portanto, o que se vê lá no Netflix em casa, pessoal, não tem nada a ver. Não, e depois, às vezes, era um bocado o que tu estavas a dizer, porque acaba às vezes por ser ingrato, pelo menos em determinada fase. É ingrato porque quem quer fazer bem no mercado imobiliário, se calhar tens uma travessia do deserto ligeiramente muito maior. E quem tu sabes perfeitamente que não está na mesma frequência. Imagina, até o próprio consumidor não quer, por vezes, que as coisas sejam feitas como deve ser. Não é conveniente. Porque, imagina, era o que falávamos há pouco. Exatamente. Portanto, isto, como é um negócio de conveniência, é conveniente ao consumidor que tu ultrapasses limites. É conveniente ao consumidor que tu despaches o processo em vez de estares a pensar num processo. Sim. É conveniente ao consumidor, agora, se é bom para ele ou não, a longo prazo. Eu não te disse esta parte da minha história, mas eu tive muitos anos a jogar póquer e era jogador de póquer semi-profissional e isso... O póquer trouxe muito, nós estudamos muito, estamos sempre em estudo constante de todas as jogadas que fazemos, todos os dias, e portanto, e o que me trouxe foi a percepção de eu não posso querer nada a curto prazo, porque uma jogada feita hoje a curto prazo não é matematicamente inteligente. Sim. E então o que eu aprendi era a jogar sempre a longo prazo e, portanto, a matemática funciona. Se tu tiveres um 80-20, para ganhares 80% das vezes, tens que jogar 10 vezes e em cada 10 ganhares 8. Mas vais perder 2. Exato. Mas a longo prazo vai-te compensar. Okay? Agora, se tu estiveres focado no curto prazo, é a sorte que vai definir. Exatamente. Okay? Mas matematicamente tu consegues ter numa amostra grande que aquela jogada, e neste caso, passando para o nosso trabalho, aquela forma de servir ou de fazer o negócio, a longo prazo é benéfica para ti, em vez Exatamente. de ser que é a mesma história que nós temos hoje, dos plenos e das partilhas, e portanto a longo prazo uma partilha vai ser muito mais inteligente para um consultor, uma intenção de pleno e de esconder o imóvel do cliente, a curto prazo pensa nele próprio e não no negócio. Portanto, exatamente. Isso não faz sentido. Não está a pôr o cliente no centro da prioridade. Exatamente. E diz-me uma coisa, João, tu tens uma equipa de quantas pessoas agora? Então, nós temos uma equipa com a direção de marketing através da empresa externa, temos a empresa de conteúdos como empresa externa, depois tenho então a assistente, que é a Eva, tenho o Bruno e o Ricardo, que são os consultores, e depois temos a estrutura da Remax atrás. Exatamente, que dá todo o suporte. Sim. E temos a decoradora também, desculpa. Boa. Que ela está-me sempre a dizer, tu esqueces sempre. Hoje não, hoje aqui está lembrado. Olha, está aqui. Está lembrado. Tu, daquilo que já tens alguns anos do mercado, o modo operandi que existia antes e hoje, sentes que é igual? Sentes que houve mudanças? E isto falando um bocado de forma geral, mas do teu negócio. Portanto, a minha pergunta até é que atividades é que tu fazes para gerar negócio hoje e se são as mesmas que tu fazias antes ou se realmente tu sentes que houve algum tipo de evolução, se existem novas formas de fazer ou se tens aí o dito segredo que se costuma dizer, não há que eu acho que não há segredo nenhum. Não há segredo nenhum. Aqui a diferença está mesmo na consistência das ações, sejam elas quais forem. Eu não acredito num negócio sustentado apenas e só com um Instagram ou um Facebook ou um YouTube. É sustentado, lá está, é uma jogada que a curto prazo funciona, mas a longo prazo provavelmente não vai funcionar. Agora, eu tento sempre dissociar este negócio de exceções que acontecem no mundo, principalmente nós também temos essas exceções
a acontecer neste momento com 1, 2 pessoas no máximo no mercado inteiro, que depois querem se tornar, toda a gente quer que elas sejam regra, mas não são regra. Nós temos que perceber o negócio. O negócio é um negócio que tem que ser sustentado à base da confiança, à base da referenciação de serviço, à base da promoção de tudo aquilo que nós fazemos. A minha diferença foi eu digitalizar todo o meu processo. Okay? Tudo o que nós fazemos é digitalizado. Então, tu estás bem assente em tecnologia também. Sim, e digitalizares um processo faz muita diferença. Sim. Porque tu mostrares ao consumidor como é que tu fazes tudo e o resultado disso é muito bom. Se traz resultados imediatos? Não. E então o que acontece é que há muita... lá está, é o erro, mas isto é em todas as atividades, acho eu. Ele faz assim, eu vou começar a fazer, não funcionou, não funciona, vou procurar outra forma. Exatamente, e portanto andamos nisto. Eu, quando tirei o curso de Facebook, também aprendi uma coisa muito interessante, que já foi há uns anos valentes, e que levo para a vida, que é, em termos digitais ou em termos de offline, nós devemos ter um processo de promoção que englobe todas as atividades. Okay? Portanto, eu costumo dizer que o cliente, quando entra dentro da minha rede, seja por uma newsletter, seja por uma carta, seja por um vídeo, quando ele entra, ele já não pode sair, porque tem várias formas de ir consumir os meus conteúdos, seja no site, seja numa newsletter, seja num blog, seja num... Percebes? E, portanto, toda essa rede que é criada à volta, nós temos é que saber qual é a rede. Okay. Ou seja, se o consumidor entrar dentro da minha esfera, o que é que ele tem mais para ver? Okay? Onde é que ele vai consumir? Porque senão ele vai sair. Portanto, tens de estar sempre a nutrir de alguma forma aquele cliente que acaba por entrar. E a nutrir todas estas áreas que fazem com que tu cries a percepção e o top of mind do cliente. Exatamente. Ou seja, crias a percepção nele de que ele tem que escolher a ti quando for para tomar uma decisão, crias a noção dele que tu és mesmo esforçado e que fazes as coisas de forma diferente, com qualidade, e essa foi uma grande luta no YouTube, nós mantermos a qualidade que temos vindo a ter, e porque efetivamente custa muito dinheiro ter tudo isto, e portanto para um vídeo do YouTube, nós ao início então eu comecei com um realizador de cinema, portanto, para teres uma noção, era mesmo caro. Exato. E isso, do outro lado, ouvia sempre de colegas a perguntarem porquê tanta qualidade, para que tanta qualidade se tu vendes as casas na mesma. Isto não é para vender casas, ok? Exato. Isto não é para vender casas. Aí é que está. Isto é para criar serviço ao vendedor, para ele perceber que temos mais uma forma de prospecção para o imóvel dele, mas também para o consumidor depois à volta perceber como é que nós fazemos, perceber a minha energia dentro de uma casa, é a minha energia que eu tenho nas visitas, é a minha energia no dia-a-dia, é a tua marca, a forma como eu vejo as casas, e isso vai captar a atenção de pessoas que não vão para o teu lado porque se relacionam comigo. Exato. Agora eu tenho é que fazer com que elas, quando entrem por ali, não saiam, percebes? Que vão a um site, vão... E depois ainda façam uma coisa mais bonita que eu adoro, que é vão referenciar. Sim, isso espetacular. É brutal. E pronto, e mesmo a questão de levantar cedo, etc., tudo isso faz com que o cliente pense que este gajo é maluco o suficiente para isto, o gajo é maluco, fala com ele, que ele é maluco, que ele levanta-se às 5 da manhã para trabalhar, etc. E tu sentes que o digital, neste momento, é o melhor canal para conseguirmos passar esta percepção daquilo que é a nossa postura de mercado, daquilo que é as nossas ações, a nossa forma de estar? Eu acho que o digital é um complemento muito bom e gratuito, na maior parte das vezes consegue ser gratuito. É muito bom, mas não é a melhor forma. A melhor forma é mesmo nós termos as duas áreas complementadas uma à outra. Eu concordo 100% contigo. Nós não podemos mesmo dissociar. Imagina, eu tenho uma luta enorme com a minha equipa que vive o meu dia-a-dia todos os dias, e eu tenho uma luta enorme que é, se eu vou fazer um vídeo a uma casa, ou por outra, se eu vou estar numa open house, numa casa, porque é que eu não aproveito para filmar na casa? Exatamente. Porque é que eu não aproveito para fazer um direto? Porque é que eu não aproveito para avisar a base de dados que vou lá estar? Percebes? Portanto, tudo isso não me faz sentido, a minha cabeça não me faz sentido, então eu não consigo viver sem isso acontecer. O que me custa é, do outro lado, também não haver essa percepção. E, portanto, como é que é possível um consultor que vai fazer uma open house a meio de um processo só porque disse ao cliente que fazia open house? Sim. Sem perceber para que é que quer aquilo. Qual é a estratégia? Qual é o intuito daquela open house? Tipo, é o quê? É vender um imóvel. Então, se é para vender um imóvel, não é com a open house. Exatamente. Okay? A meio do processo. Pode ser como o open house no início do processo, mas a meio do processo não faz qualquer sentido. Exato. Faz sentido, sim, haver por exemplo, fazer open houses recorrentes. Todas as terças, todos os sábados, todas as quintas.
em que o potencial consumidor vai ter uma percepção de que nós estamos lá todas as terças. Então, eu, quando quiser ir tirar dúvidas sobre aquela casa, eu sei que à terça-feira eles estão lá. E, portanto, vou ter uma percepção também ao contrário, de que o imóvel quer ser vendido. Exato. Então, mas isto é uma coisa a longo prazo, não é tipo... E aí tem que ser pensado. Eu não vou avisar o meu proprietário, olha, nós vamos fazer uma open house na sexta-feira e vou lá estar o dia todo. Qual é o intuito? Okay? Tem que haver estratégia, planeamento, isto tem que ser entregue aos proprietários, este plano, que muitas das vezes nem sempre é feito. Muito recente, nós fizemos uma open house num imóvel, numa moradia lá em Alverca, que a estratégia montada foi, nós queremos fazer, ou seja, nós definimos que queríamos fazer um vídeo com o FPV, aquela coisa do vídeo com os óculos, etc., dentro de uma open house, a acontecer dentro de uma open house. Então eu tive que criar uma open house onde tivesse muita gente, Sim. uma open house que tivesse alguma coisa diferenciadora, então nós fizemos um brunch, eu a fazer panquecas, e tínhamos jogos de TikTok, aqueles jogos com as bolas e não sei o quê, de ping-pong, etc. Tivemos vários jogos. Para quê? Para gerar interesse aos consultores em lá estar, para gerar um bom vídeo, para que a open house tivesse algum tipo de sucesso, e isso... Ou seja, o vídeo depois é que... Ou seja, se tu fores a ver, nós queríamos fazer o vídeo, criamos a open house, temos ações para ter pessoas na open house, para que tudo faça sentido. Exato. Para que a casa tenha notoriedade a seguir, estás a perceber? Porque depois tudo o que é comunicado a seguir à open house é em função daquilo que nós fizemos. E isso... não interessa se tu vendes o imóvel, interessa. Tinhas uma estratégia para aquela open house. Percebes? E essa estratégia não é pensada na segunda-feira para ser executada na sexta, não é assim? Não. E esse é que é o grande problema, entre aspas, de criares um processo de venda para os teus imóveis e não poderes ter uma carteira de imóveis super enorme que te vai fazer faturar 2 milhões, 3 milhões. E, portanto, porque não é possível, a não ser que tenhas uma equipa. Sim, aí tem que se criar uma estrutura bastante grande. Okay. Bastante porque grande. Senão tu vais deixar de dar serviço, vai deixar de haver ideias. Exatamente. Imagina, tu não podes. Tinhas que ter vários criativos a pensar o processo. Sim. Okay. João, eu sei que tu tens uma grande referência no mercado imobiliário, eu também a tenho. Qual é que é a sensação de ter o privilégio de ter privado com o Ryan Serhant, de ter bebido muito daquilo que também é o ADN e o know-how que ele passa? Conta-me essa experiência, já tivemos a falar um bocadinho dela. Sim, foi... A nível profissional foi a melhor experiência da minha vida e não sei se haverá alguma coisa diferente disto. Pelo menos na minha cabeça já não tenho mais nada que atingir, entre aspas, porque foi algo que me orgulha bastante. E porquê? Porquê que foi eu há bocado em off não te contei tudo. Ou seja, em 2018, quando eu contrato o Helder para trabalhar na equipa, há uma altura em que nós já estávamos com o processo de marca bem desenvolvido e, portanto, e já estávamos a perceber por onde é que queríamos ir, como é que queríamos ir, e em termos de imagem, e há um dia que eu digo-lhe ele, porque acompanhava bastante o $1 Million Listing, o Nova York e o Los Angeles, bastante mesmo, eu passava os dias, ao final do dia, a ver os episódios, a tirar notas, etc, e fazia mesmo um trabalho de casa, porque aquilo para mim não era uma telenovela, aquilo para mim era mesmo uma formação. Não é? Porque todos eles, o que eu me apercebi foi que todos eles tinham vindo do nada, e portanto se eles do nada conseguem construir algo, não eram de lá de Nova Iorque, tiveram que criar base de dados, tiveram que criar uma rede de contactos que os levasse àqueles imóveis, sejam milionários ou não, mas eles também começaram com arrendamentos. E, portanto, começaram de algum passo, não nasceram logo ali. E isto, se é possível para eles, não faz sentido não ser possível para nós à nossa escala, e à nossa escala que... ok, eu se quero fazer 50 milhões em vendas, eu só tenho que dividir aquilo em número de casas. Portanto, exatamente. Ponto. Não há qualquer dúvida. Não é uma ciência da NASA, é bastante simples. E eu sou de Alverca, e portanto eu estava a trabalhar em Alverca, morava em Alverca, e eu há um dia que eu digo ao Helder isto, literalmente isto. Helder, um dia aqueles gajos vão saber quem eu sou. E isto fazia-me sentido, porque eu sabia onde é que queria chegar, então imaginava que um dia eu tinha que ir a Nova Iorque para levar uns clientes, imaginava-me neste mundo. Podia haver um negócio e... Exatamente, ou então eu ia ter uma marca tão reconhecida que eles também iam querer falar comigo, mas isto assim nesta ótica, não é? Porque nunca imaginei que fosse como foi. E mais uma vez, um rapaz de Alverca, em 2018, diz algum dia aqueles gajos vão saber quem eu sou.
E... Só um parênteses. Eu tenho uma data de família que vive em Alverca. Okay. Devemos voltar. Não, ótimo. Sério, é sério. E então, e eu nessa altura estava longe de imaginar o que ia acontecer a seguir, não é? E, portanto, o que acontece é que depois o Ryan lança o primeiro curso online, ele tinha o vlog, do vlog lançou o livro e do Mas livro, já era o Sell It? Era o Sell It Like Sirhan. Ok. Sell Like Sirhan. Yeah. E, portanto, ele lança o primeiro curso. Era um curso que envolvia vídeos em que ele explicava várias coisas, e era muito bom, era muito sumo que se tirava dali. E a uma altura do curso, eles decidem, como a estrutura do vlog dele, decidem dar a oportunidade aos consultores de colocarem lá os vídeos para análise. Eles faziam uma análise bastante exaustiva ao vídeo, ajudavam bastante nisso, e eu fui o número 33, ou 36, ou 34, se não estou em erro, mas era aos 30 e qualquer coisa. Coloquei o vídeo na plataforma, escolhi um vídeo random, na altura tinha sido o vídeo que nós tínhamos feito pós-Covid, de uma casa, e qual é o meu espanto que uma semana e meia depois, vou à plataforma e está estampado na plataforma o meu vídeo como case study. Espetáculo. O título era mesmo case study. Brutal. E portanto, a primeira frase que dizia, eu gosto muito de dizer isto, era: nós não percebemos nada do que ele está a dizer, mas o vídeo está incrível, a energia com que ele faz o vídeo é incrível, a forma como ele apresenta, os gestos, a maneira de estar, as imagens que escolhem. E era um apartamento em Alhandra, portanto. Sim. Ou seja, inclusive quando foi, não sei se viste, mas nós fomos, a minha equipa foi a primeira a ser falada no programa das manhãs da Joana Marques. Sim. Antes disso até, antes da cena do Ryan, e ela falava muito que ele vende das casas em Alhandra como se fosse Nova Iorque, portanto era muito assim, todas as casas tinham barbecue, etc. E ela fala, e depois nós fomos oferecer um barbecue à Joana Marques, foi fixe, yeah. Levar aquilo Sim, claro na que boa onda, sim. e até porque ela não foi nada má na análise, foi um programa giro. E então nós tivemos a possibilidade de deixar lá o vídeo, portanto, quando há essa percepção da parte da equipa dele do case study, a partir dali eu não tinha noção do que é que ia acontecer a seguir. O que acontece é que eu depois vou de férias e recebo uma chamada, estou a caminho do Gerês, e com a minha hoje esposa, e vejo uma chamada de Nova Iorque e digo: Nova Iorque? O que é que se passa? Quer dizer, Há negócio. Estranho, e depois tu pensas sempre, pode ser spam, etc, Sim. não é? Aquelas chamadas que te vão ouvir e vão gravar, etc. Mas Estava a acontecer há bocado. Exatamente, estás a ver, antes da gente começar, mas agora já estou mais habituado a isso. Mas antigamente ficava tipo, ok, mas eu atendo sempre todas as chamadas, eu não deixo mesmo nada por atender ou por devolver. E então atendo, e eu ouço a voz dele. Eixe, brutal. Caiu tudo. Eu olho para ela e eu, Ryan, não. E tu ouves, ele tem um vídeo lá no Sirhan com isso. E no way. E ele, yes way. E eu, não, isto não está a acontecer. Eu só dizia não, pá, eu não sei. Foi assim um sentimento de, isto não me está mesmo a acontecer, como é que eu vou... Não sei, eu não posso perder isto ao mesmo tempo que eu não sei. Eu estou aí a conduzir, esquece, olha aquilo. E quando eu digo, ele diz, não, mas encosta então para falar, tranquilo. E ficou giro, o vídeo que aparece é muito curto, mas depois nós estivemos a falar e ele explica-me a intenção daquela chamada, que eles tinham estado ou seja, a intenção do curso era depois criar uma referral network, ou seja, uma rede de referências a nível mundial, para serem eles a base e as pessoas enviarem para lá as referências e eles espalharem para os consultores, e isto era muito interessante porque depois íamos ter acesso a ser auditados pela equipa deles. Ao ser auditados por eles, íamos fazer 90 dias também de consultoria com eles, de marca. Esses 90 dias iam gerar depois nós podermos estar no Slack com toda esta gente e começar a dinamizar aquilo. O que é facto é que eles nos primeiros 20, não sei se foi 20 dias, mas pelo menos um mês foi, eles uma semana fizeram logo 20 milhões em referências em negócio. E foi muito interessante. Poder estar naquele mundo, não é? Porque depois de repente eu faço 2 reuniões com ele logo seguidas, só com ele, ano to ano. A primeira era para ser pessoalmente, mas nós estávamos em Covid, não deu para ser, portanto foi por Zoom. E foi muito interessante, foi mesmo muito fixe. E como é que isto mudou o teu negócio?
Pá, em termos do meu negócio, onde mudou mais, e não foi muito, sou-te muito sincero, não foi muito, mas foi na percepção de como é que eu tenho que olhar para o negócio, ok? Porque, efetivamente, o Ryan vende muito a ideia e bem de que nós somos os CEOs do negócio, não é? E, Tal e qual. Concordo muito com essa visão. Só que depois tu não tens a percepção de que, espera, mas tu não mostras casas. E ele dizia-me, não, como assim não mostras casas? Não, eu mostro para o programa, ou então, no limite, se algum cliente me exigir mesmo que seja eu a mostrar a casa. Yeah. Porque eu não vou mostrar a casa. Ele é um pensador do negócio. Ele vende o negócio. Yeah. Ele só vende o negócio. A marca dele, neste caso. E essa percepção ajudou bastante à organização, mas depois foi muito também quando houve a consultoria por parte da equipa dele de como é que a minha imagem deveria ser apresentada ao mercado. Exato. E eu na altura ainda não estava na Remax, estava na anterior empresa, mas começou depois, ajudou também a fazer a transição, porque eles na altura queriam que eu abrisse a minha própria agência, eu expliquei-lhes que não era o meu objetivo, e o caminho que eu queria fazer era muito mais interessante poder estar agregado à marca onde estou hoje, e foi a partir daí. Mas onde eu noto mais diferença ainda hoje é nesta percepção do que é ser CEO do teu negócio. Efetivamente em Portugal, e não estou a dizer que Portugal é diferente em termos de país, mas é em termos de número de negócios, de transações, não é fácil tu fazeres a transição para um CEO puro e duro, ok? Tem que haver um número de transações também já elevado, tem que haver uma equipa atrás grande. O que é facto é que ele depois e isto é interessante, pensares que o próprio Ryan teve a analisar o teu negócio, inclusive teve-me a explicar bastante bem o porquê dele ver em mim uma possibilidade muito grande de abrir uma agência e fazer algo tão grande quanto ele aqui. Exato. O que é facto é que borrei-me todo e não o fiz. Mas e depois obviamente foi falar desta questão da entrada na Remax e do porquê. E então, que era a escolha que fazia sentido para ti na altura. E pronto, e depois tornei-me então a referência deles cá. E isso foi espetacular, porque infelizmente correu mal logo ao início, porque eles mandavam os clientes não tão qualificados, e eu tive que me deslocar aos Estados Unidos para então resolver esta questão e aproveitar, porque ainda tinha acesso a mais uma reunião com eles, e então tivemos mais uma reunião. E estavas-me a dizer que dessa forma já se conseguiu fechar negócios. Mas isto tudo foi eu pedir em casamento à minha mulher. Pois. Yeah. Isso não podes deixar escapar. não. E isto aqui no fundo depois já te levou a fechar os negócios desta maneira. Brutal. Foi muito fixe. Brutal. E João, diz-me uma coisa, tu sentes que tens um futuro ainda de crescimento muito elevado, porque já estás num patamar muito interessante. Ou seja, a minha pergunta é, como é que tu te vês a crescer mais de onde estás? E no fundo, qual é que é a tua ambição, qual é que é o teu objetivo, se calhar a 5 anos, digamos assim? Não, esse está definido, nós queremos mesmo tornar-nos a marca com mais referência no país, portanto, com mais solidez em termos de estratégia digital, isso está a ser trabalhado. Agora, como é que eu me vejo a crescer? Eu vejo-me a crescer internamente e com mais uns poucos consultores. Não me vejo a crescer com o número de consultores só porque sim. Eu gosto muito de ter uma estrutura interna, gosto muito desse estilo de negócio, até porque, efetivamente, o meu processo de venda exige uma estrutura interna grande, que consiga ter os passos todos bem definidos e que nós apenas e só aparecemos quando é necessário aparecer, e que o resto seja feito pela estrutura, e não pelos consultores que devem estar a pensar comercialmente e não estrategicamente. Exatamente. Olha, por acaso estás a falar nisso, foi uma necessidade, estava-te a dizer, nós somos uma imobiliária até relativamente recente no mercado, a Zama Alcântara, mas o que nós acabámos por sentir agora, na fase que estamos agora, estamos a ter um crescimento bastante forte, e nós sentimos que tínhamos que dar estrutura e pilares ao nosso staff, à nossa estrutura, mais do que a pensar no hoje, a pensar no amanhã, mas já. E acabámos por fazer isso. Estamos exatamente nesta fase, a criar pilares muito sólidos dentro do nosso hub, e sem dúvida alguma sabemos que estamos preparados para que qualquer consultor com qualquer volume de negócio consiga estar na nossa estrutura e que esteja aliada para.
e quisemos estrategicamente, em vez de fazermos isto quando tiver tudo a arder lá à frente, dizer, vamos arriscar já, vamos pôr a carne toda no assador mais uma vez, all in, como eu costumo dizer, e tenho uma crença muito grande que esse é o caminho que nós temos que ter. Sim, eu acho que se nós nos projetarmos para um futuro, isto serve para tudo, mas se nós nos projetarmos para daqui a 5 anos, pensar como é que nós precisamos de estar a 5 anos, então começar já hoje a funcionar como se estivéssemos lá. Exatamente. E o Rain, uma das coisas que me ajudou a pensar na altura era, João, pensa que daqui a 5 anos vai lá estar o João, e esse João vai estar à espera que tu faças este trabalho todo para que quando fores passar o testemunho para ele possa fazer então o trabalho do João para o outro. E portanto, se tu não o fizeres, vai ter ele que fazer e ele vai ficar muito decepcionado. Yeah. Então, eu hoje trabalho como se já tivesse daqui a 5 anos. E tu estás orgulhoso dos teus 5 anos atrás? Ou seja, do teu João de há 5 anos atrás? Muito mesmo, muito. E não me arrependo de nada. Se podia ter feito alguma coisa diferente, nem sei se podia, sou-te muito sincero, porque as coisas que fiz foram já de muito orgulho para mim, mas e tudo foi no seu tempo, ou seja, mesmo a mudança que me questionam muito, a mudança, como eu te digo, eu tenho esta percepção de, para eu ter uma equipa, eu tenho que ter a certeza que a equipa entra e sabe o que fazer amanhã, ok? E eu, para fazer uma mudança, eu também tenho que ter a certeza que o meu negócio está estável o suficiente para que eu mude e o cliente nem note. Sinta, exatamente. Mas eu tive muitos clientes que não sabiam sequer que eu tinha mudado e, portanto, isso é muito importante para mim. Porquê? Porque dá-me o sinal perfeito de que tudo o que estava a ser feito continua a ser feito. Exatamente, e é mais uma vez a validação e o carimbo de que o João e o negócio do João é o que importa. Yeah. E pronto, e quando nós entramos para a Remax, o que nós definimos em estrutura interna foi, malta, é entrar e só olhar para baixo. Não queremos fazer mais nada a não ser entrar às 8, sair quando tivermos que sair, mas sempre olhar para baixo para o trabalho, porque o que nós vamos fazer vamos mostrar que o nosso trabalho não é só estar em vídeos, não é só fazer diretos, não é só fazer exatamente. Isto. É mesmo muito trabalho que está por trás. Isso é só uma peça do puzzle. Exatamente. E, portanto, esse trabalho por trás tem sido percepcionado pela estrutura da nossa loja e efetivamente percebem isso. E nós tentamos ajudar, porque efetivamente também ir para uma marca nova e não poder ajudar no que é o projeto da loja ou do grupo não faz sentido nenhum. Não faz qualquer sentido. Ou seja, é um casamento, não é? As coisas têm que estar alinhadas. Sim. Tem que haver propósito, tem que haver uma expressão que eu gosto muito de utilizar, é o porquê. Sim. Qual é o porquê? Sim, o why. E a partir daí é que a coisa se constrói. Aqui neste caso também conta muito a estrutura o projeto que eu acredito da vantagem na pessoa do Diogo. E isso também é muito importante, é alguém que criou um negócio ridiculamente grande. Sim. E que continua muito próximo de cada um. E portanto isso faz muita diferença no dia-a-dia. Quando tu queres sentir que tens alguém com o know-how suficiente para te fazer crescer, porque efetivamente tu estás num sítio e sentires que não tens ninguém que te possa ensinar nada mais dali, é muito complicado mesmo. Isso e muitas vezes, e lá está, e depois és o galo do galinheiro, não é? Mas se calhar o galinheiro é que é pequeno demais. Exatamente. Então, e essa percepção foi muito interessante, e eu sempre procurei isso, era galinhas maiores e isto é um galinheiro mesmo muito grande. Sim, sem dúvida. João, esta é a pergunta que eu tenho da praxe. Todas as perguntas são sem script, mas esta é a única que vem decorada, que é, tu sentes que já és bem sucedido e para ti o que é sucesso? Ok. Olha, o sucesso para mim tem mudado ao longo dos anos, por causa da maturidade também e das fases da vida. Hoje eu tenho uma percepção diferente daquilo que eu quero, se calhar há um mês atrás teria outra, mas eu sinto que sou alguém a caminho ainda do sucesso, do sucesso que eu quero, porque eu sou uma pessoa que procura muito o equilíbrio entre conseguir dominar todas as áreas do meu dia, okay? Incluindo família e trabalho e amigos, etc. Tento mesmo mostrar que é possível nós chegarmos muito perto da perfeição em tudo aquilo que tu fazes,
sou uma pessoa muito romântica nesse sentido e, portanto, como é óbvio, as coisas não são assim tão perfeitas, mas e por isso é que eu ainda não acho que estou no sucesso e, portanto, estou a caminhar nesse sentido e hoje estou muito mais perto do que estive ontem. E certamente com todas as dores que virão no futuro, sejam elas quais forem, vão-me ajudar a chegar lá a esse sucesso, mas efetivamente acho que o meu sucesso é este, é conseguir mostrar ao outro, ao meu filho, a ti, a toda a gente que puder seguir o meu dia-a-dia, mostrar que é possível nós podermos estar em todas as áreas da nossa vida a 100%, com foco, com intenção, com determinação e a chegar perto da perfeição. Espetáculo. João, muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi brutal, grande a conversa. E pessoal, espero que tenham gostado. Foi mais um episódio do Realiza Podcast. Façam a lenga-lenga de sempre, que é seguir o canal no YouTube, sigam o João nas redes sociais. E no sigam YouTube. a mim também, no YouTube também, o João tem o seu canal. E estamos cá para continuar a fazer o caminho. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado.